Howard Fast publicou Espartaco ou Spartacus em 1951. É o livro que inspirou o filme de Stanley Kubrick, lançado em 1960. O livro retrata a história de Espartaco, o gladiador trácio que liderou uma revolta de escravizados contra Roma. Os acontecimentos narrados no livro se passam no século I a.C., quando Roma ainda era uma república. Os personagens principais são, claro, Espartaco, Varínia, a sua esposa, Caio Graco e Crasso. O personagem Caio Graco representa o Senado Romano, a instituição mais poderosa da República Romana, e Crasso é o general que combate o exército informal de Espartaco. O livro inicia com 3 jovens viajando de Roma pela famosa Via Ápia para Capua, onde iam visitar pessoas influentes na vida romana daquele tempo. À beira do caminho, eles veem homens crucificados, já mortos. 6.000 escravos foram crucificados por Roma e tinham sido colocados à beira da estrada para servir de advertência e mostrar a força de Roma. O autor fala no livro que Roma adotou a cruz como instrumento de castigo, tortura e execução dos cartagineses. Provavelmente essa prática tenha sido primeiramente adotada pelos assírios e babilônios, depois por Alexandre o Grande, que a disseminou pelo Mediterrâneo até chegar a Roma. Vejam como o autor retrata Roma naquele período. Naqueles dias, Roma era como um coração que, por meio de suas estradas, irrigava de sangue todos os cantos do mundo. Outra nação qualquer teria vivido 1000 anos e construído talvez uma estrada inferior para ligar suas cidades principais. Com Roma era diferente. Queremos uma estrada, dizia o Senado, e tinham a capacidade de construí-la. Os engenheiros traçavam-na. Os contratos eram distribuídos e os construtores reuniam suas equipes de trabalhadores que abriam a estrada como uma flecha para onde quer que fosse sua direção. Se uma montanha surgia no meio do caminho, era varrida. Se havia um vale profundo, uma ponte era lançada através dele. Ou se um rio aparecesse pela frente, transpunham-no com uma ponte. Nada detinha Roma e nada detinha a estrada romana. O livro de Howard Fast ensina bastante sobre os costumes e os valores romanos, como funcionavam suas instituições. É interessante o que o general Crasso fala sobre os soldados romanos, os famosos legendários. São precisos 5 anos para formar um legionário, 5 anos para fazê-lo compreender que sua vida não tem a menor importância, que a legião e só a legião conta, que uma ordem deve ser obedecida, qualquer ordem. 5 anos de treino, 10 horas por dia, todos os dias, então pode levá-lo até a borda de um precipício e mandá-lo atirar-se, e ele obedecerá. Não tem como não pensar, lendo esse trecho, no poder que a lavagem cerebral exerce sobre algumas pessoas. O autor faz um raciocínio curioso em relação aos escravos. O autor diz que existe uma geografia de escravos, e ainda que ignorem a forma dos mares, a altitude das montanhas ou o curso dos rios, conhecem bem as minas de prata da Espanha, as minas de ouro da Arábia, as minas de ferro da África do Norte, as minas de cobre do Cáucaso e as minas de estanho da Gália. No livro ficamos sabendo que Roma trazia das terras conquistadas escravos e faziam eles lutarem com suas armas tradicionais para divertir a plebe, e essas lutas iam ficando cada vez mais sangrentas. Assim, tinham gladiadores trácios, judeus, sudaneses, núbios, germanos e outros. Espartaco, que já havia trabalhado nas minas de ouro da Núbia, que era considerado o inferno na terra, devido às condições com que os escravizados eram tratados, lidera um levante na escola de gladiadores de Capua, onde era treinado, e assim começa uma nova guerra servil. Outros escravizados iam se juntando ao seu grupo. Nas batalhas que os companheiros de Espartaco venciam, iam tomando as armas dos adversários e se fortalecendo. Se estabelece aí uma verdadeira luta de classes, Roma de um lado e os escravizados de outro. Espartaco representa a liberdade, a luta contra a opressão. Ele é um símbolo da liberdade e da luta por justiça social. Ele não se conformou com a sua condição de escravizado e gladiador. Ele simboliza a resistência contra as instituições romanas. Ele não aceitava que Roma
treinasse homens para se matarem diante de um público. O autor compara no livro Espartaco com o titã Prometeu, outro símbolo de liberdade, que um dia roubou o fogo dos deuses para presentear a humanidade. Embora no final da história Espartaco e seu exército de cerca de 50 mil homens tenha sido vencido, ninguém ameaçou tanto destruir Roma naquela época como ele. Em uma das batalhas contra algumas cortes, que eram subdivisões de uma legião romana, os escravizados mataram todos os soldados e deixaram vivo apenas um, para ele testemunhar a força de Espartaco no Senado romano. Já no final do livro, o autor fala que no passado houve uma infinidade de exércitos que lutaram por nações, cidades, riquezas, despojos, poder ou controle de uma ou outra região. Mas este é um exército que luta pela liberdade e dignidade humanas, um exército que não tem cidade nem pátria, porque a gente que o compõe vem de todas as terras e cidades e tribos, um exército em que cada soldado partilha uma herança comum de servidão e um ódio comum aos homens que fazem de outros homens escravos. O autor termina o livro com essas palavras: e assim, enquanto os homens trabalhassem e outros homens se apoderassem do fruto do seu trabalho, o nome de Espartaco seria recordado, num sussurro às vezes e noutras vezes proclamado bem alto e claramente a outros tempos.